Seja bem-vindo a mais um culto online. Como você está? Como está sua família? Como está seu coração? Tenha certeza que o Senhor ele vai trazer vida ao seu coração, Ele vai transformar a tristeza em alegria, Ele trará consolo, conforto. A Bíblia diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Mais vale também um dia na sua casa, na sua presença, do que 1000 nos caminhos da impiedade, diz a palavra no Salmo. Então, parabéns por você agora estar dando essa oportunidade para o Senhor entrar na tua casa, como Ele fez, assim como Zaqueu foi intimado por Jesus, dizendo: olha, hoje eu vou entrar na tua casa, assim eu profetizo que assim o Senhor fará, assim o Senhor transformará a sua casa. Mas antes que a gente já dê aqui, já começando, convido você para compartilhar este link, onde você talvez que recebeu por WhatsApp, talvez você esteja sendo notificado aí no sininho do canal no YouTube, ou até mesmo via Instagram, via aquele aviãozinho. Quero que você compartilhe ao máximo de pessoas também, para que não somente você seja abençoado, mas que você seja instrumento de Deus para trazer uma palavra às pessoas que precisam, tantas pessoas que necessitam, que talvez esteja tão perto e mas se sentindo tão longe, tão cheia de pessoas, mas se sentindo tão solitárias. Só basta você, para ganharmos aqui engajamento, que essa é uma linguagem virtual, você curte, comenta, compartilha, porque além de ser usado por Deus, você faz com que o canal possa indicar, ser indicado pela própria internet para outras pessoas para assistirem. Vamos agora ao nosso culto. Queria que começar orando, porque eu tenho certeza que todas as vezes que eu oro, as barreiras são quebradas. A Bíblia diz que quando nós oramos, os céus se abrem e o inferno normalmente estremece. Vou pedir também, após essa oração, para que você já deixe aí o seu nome, coloque aí para que a gente ao final possa pedir a Deus por sua vida. Senhor, seja muito bem-vindo, não somente nesse ambiente, mas na casa, no lar dessa pessoa que tanto precisa da tua vida. Seja, Senhor, aquele que alcança, que restaura, que transforma, que traga razão, significado, traga resposta àquela pessoa que hoje começou a assistir esse culto, a participar, a ser envolvido, a ser mergulhado nesse momento. Pai, que o Senhor visite-nos de uma forma linda e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é a hora que você diz amém, concorda aí, e não esquece de deixar aí o seu nome, o seu comentário desde já. E agora vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo, vamos amar ao Senhor através de cânticos e de nossas canções. Amém. Eu quero que você cante essa canção com toda a tua alma nessa hora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Você pode repetir comigo? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declaremos todos juntos: o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei dos Reis, pra dizer que tu és o Senhor dos Senhores, pra dizer que tu és o Rei, e nós te adoramos, Jesus, pra dizer que tu és o Senhor. Aquele coral lindo, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, e nós te adoramos, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, pelo que tu és, Senhor Jesus. A tua igreja te adora, e nós, enquanto igreja, adoraremos a Ele, pois teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu quero ouvir sua igreja adorando ao Rei. O teu reino é eterno, 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 Deus, e nós te adoramos, Jesus, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 10. Eu quero ler a partir do versículo 38, uma das histórias mais contadas que talvez do livro dele, de Lucas, onde o Senhor hoje também vai trazer uma revelação muito profunda. Agora acompanhe conosco esse texto do versículo 38 do capítulo 10 do livro de Lucas, que diz: E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se-lhe, disse: Senhor, não te se dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa, afatigada com
muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Espírito Santo, nos traga revelação, entendimento, que o Senhor nos capacite, nos habilite para agora não somente entender, mas como compreender e aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Deus, que o Senhor nesse momento ministre aos nossos corações e que o Senhor fale, porque estamos dispostos a ouvir a sua voz, pois tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a sua voz. Amém. Essa é a hora que você concorda de onde você está, e a Bíblia diz que se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, se ali ele também vai estar presente, mas também, se que ligares na terra, também vai ser ligado nos céus. Aí você diz aí que assim seja, e já vai recebendo a partir de agora. Quero que você comente comigo, veja comigo o texto do versículo 38, que começa aí, projetando na sua tela, diz que Jesus então, ele tinha uma mulher que recebeu ele em sua casa. Volte para cá, olhe e escute essas palavras que diz que essa mulher, por nome de Marta, ela de alguma forma recebe Jesus, sinalizando que era como se fosse uma visita extremamente importante, que ela se encarregou de recepcionar um convidado de alto nível. Observa que no contexto, se você lendo, ele tinha uma irmã que parece-me que era talvez a mais nova, e também tinha um irmão chamado Lázaro, que você encontra ele lá no capítulo 11 do livro de João, onde Jesus visita ela e ressuscita o irmão de Marta e Maria, chamado Lázaro. Mas a Bíblia faz questão de mencionar que foi ela que recebeu Jesus, mostrando que era como se ela fosse a cabeça, aquela pessoa que conduzia a sua casa para Jesus. Eu quero que em alguns momentos você reflita que talvez você seja essa Marta. Ela de alguma maneira convida não somente Jesus, mas Jesus não andava sozinho, ele tinha 12 discípulos. Então você pode imaginar uma tropa caminhando com ele, aonde não somente era Jesus, mas 12 homens para almoçar, para comer na casa. Qualquer mulher em sã consciência já ficaria desesperada, imaginando 13 homens chegando, e ainda sem contar o irmão dela, que era Lázaro, daria 14 homens, mais a irmã Maria. Não sei se não consta lá qualquer visita que não fosse esse grupo, essa quantidade de quase 15 pessoas visitando, ou até mesmo contando, sendo preparada para a alimentação, sendo preparada para essa quantidade de pessoas. Era no mínimo nobre a postura dela, porque foi ela que atraiu Jesus para sua casa. Não foi Lázaro, que era o homem da casa, não foi a irmã Maria, mas ela tem a proatividade de ir em busca de Jesus para atraí-lo. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que nunca espere das pessoas aquilo que é você que tem que fazer. Existem coisas que Deus não pedirá a outro, existem pessoas na rota da tua vida que é você que deve acessá-las, não é outra pessoa que Deus vai usar. Provavelmente a minha fala e a minha pregação pode até te alcançar, mas talvez não vá alcançar o seu amigo, o seu vizinho, porque existem projetos que Deus fez que são específicos, existem planos individuais que Deus quer exercer na minha e na sua vida, e compete a nós ir em busca. Observe que não foi Lázaro, não foi Maria que tomou a atitude de ir a Jesus. Talvez Deus esteja esperando a sua decisão, talvez Deus esteja esperando a sua atitude. Talvez você que não seja ainda hoje um seguidor de Cristo, não seja cristão e queira uma mudança de vida e tenha pedido a Deus, o Senhor espera que você hoje se posicione, vá até Ele. Ela, a Marta, diferente do que se pensa, ela trouxe Jesus para a sua casa. Assim como você que é cristão tem que compreender que Jesus não virá na sua família sem que antes você o convide. E a outra coisa que a gente destaca é que Jesus ele não entra onde ele não é convidado.
A Bíblia deixa claro que no dia que ele mandou os discípulos irem pregar em determinada cidade, ele disse que se porventura não os recebesse em nome dele, deveria-se até bater os pés da sola do sapato, o pó deveria nem eles levarem daquela cidade, porque quem o rejeitava, os seus discípulos o rejeitaria a ele. E ele diz que a partir daquele instante, o Jesus ele só entra aonde ele se sente à vontade. Até mesmo a manifestação da presença de Deus só vem na sua vida quando ele encontra um ambiente propício, uma atmosfera carregada de oração, uma atmosfera que faz com que ele se sinta bem-vindo. É mais que um cântico, é mais que uma música, é um coração quebrantado, é um coração contrito que atrai a presença de Deus, seja na igreja, seja na sua casa. Para experimentar essa vida de Deus, só basta ter um coração quebrantado e contrito, que ele não desprezará. E a Bíblia deixa claro que Marta se posicionou. Talvez seja isso que precisa no seu casamento. Não esperar que o marido ou a esposa o faça, mas você tenha que fazer. Talvez o seu filho espere esse exemplo, essa postura, essa atitude de cristão, de pai, de sacerdote, de pastor dentro da sua casa, ou de esposa, de sacerdotisa, de profetisa dentro da sua casa, para alterar o destino da sua família, através da sua atitude, através da sua posição, através de ir até Jesus. Marta conseguiu fazer com que ele visitasse não somente a ela, mas também todos da sua casa foram abençoados. Isso quer dizer que a bênção reside em você e atravessa e alcança os que estão ao redor. O plano de Deus nunca é individual, ainda que ele te atinja individualmente, mas o que você recebe vai atingir o coletivo. Isso quer dizer que tudo passa por você e vai para os outros. Ou seja, quando você é abençoado, o redor, as pessoas ao seu caminho e na sua redoma de vida, no seu roteiro de vida, também são alcançados, também são atingidos. Marta teve uma decisão, uma postura, e por causa dela, todas as pessoas do seu lar foram mudadas, foram atingidas, foram alcançadas, foram abençoadas. A salvação chega naquele lar. Continue comigo aí vendo no texto que está sendo projetado na sua tela, no verso 39, e diz que, deixa claro aqui que tinha uma irmã chamada Marta, ou Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Imagine comigo o cenário mais uma vez, aonde tinha duas mulheres. Se porventura tivesse mais mulheres, talvez a Marta teria reclamado com Jesus: olha, tem Joana, tem uma outra Maria aqui, olha, não, mas a Bíblia diz que ela se incomodou por conta do que a Maria estava fazendo, do que ela também não estava fazendo. Pensa comigo, imagine agora aquela tropa de 14 homens para almoçar na casa. Imagine agora ela tendo que preparar. E um corte de uma cebola não seria uma cebola, seria várias. Uma batata seria quase um terror. Imagine agora um fogão a lenha, ela tendo que administrar todo aquele almoço, porque afinal de contas ela trouxe Jesus para sua casa. Então, observa que a postura de Marta é de colocar Jesus no lugar que ele devia. E observe também que a maneira que ela demonstrou o quanto Jesus era importante na vida dela era servindo. Repito, se demonstrou o amor que ela tinha para Jesus servindo. Aí que mora um problema, é quando nós achamos que apenas o serviço é o que mais encanta Jesus. Eu quero lhe dizer que o que mais importante para Deus não é o que você faz, mas o que você é. O que mais importa para Deus não é a quantidade de obra que você faz, mas a permissão que você dá para que a obra seja feita dentro de você. Então, mais do que uma mudança externa, mais do que um serviço, o Senhor quer um coração. Antes de uma obra, Ele sempre esteve focado no obreiro, porque sem o obreiro a obra não existirá. Todavia a obra o Senhor levantará obreiros para fazer, mas o que Ele tem para fazer na minha vida é muito mais importante do que o que temos para apresentar diante dEle. Jesus deixa até claro, salvo engano, Mateus 7, 21 ao 23, que diz que muitos virão naquele dia em meu nome, dizendo: Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, não em teu nome também não curamos enfermos. Aí ele continua dizendo, olha, ele no final ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, sinalizando que
não importava o quanto as pessoas estavam fazendo para ele. O que o Senhor queria era uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de obediência. O obedecer para Deus sempre será mais importante que o sacrificar. Então logo o Senhor se importa muito mais do motivo que você faz do que o que você faz. Observa que ela estava fazendo para Jesus, mas em algum momento nessa caminhada ela ficou cansada. Ela parou de fazer para Jesus e começou a se preocupar com a irmã dela, que não estava fazendo aos olhos dela nada. Pense comigo, quantas vezes nós começamos de um ritmo fazendo algo para Deus e paralisamos porque nós não vemos as pessoas corresponderem. Pense comigo, por que às vezes muitas pessoas deixam de se importar com as outras? Porque elas não acham que estão sendo correspondidas. Elas não acham que o amor que aquela esposa dá para aquele marido está sendo correspondido, e vice-versa. Aquele filho muitas vezes se torna rebelde em casa porque ele não consegue notar um elogio do seu pai, um apoio moral da sua mãe, não consegue adquirir daquele pai, extrair daquele pai a correspondência, e ele faz de tudo para agradar. Aquela mulher, de alguma maneira, ela começou bem, mas chegou um momento que ela estava fazendo tanto que ela esqueceu para quem ela estava fazendo e começou a olhar o que a irmã não estava fazendo. Às vezes, nessa caminhada de serviço, nós cansamos. Às vezes nós começamos coisas que Deus coloca nas nossas mãos e paramos porque esquecemos para quem estamos fazendo. Ora, foi ela que trouxe Jesus para sua casa, foi ela a idealizadora daquele grande projeto. Ela queria mostrar o amor dela por Jesus. Jesus já estava vendo e contemplando, mas a partir do momento que ela esqueceu para quem ela estava fazendo, tudo começou a mudar o tom. Eu quero que você comece a pensar nas suas motivações. Quando você, que é cristão, decidiu por Jesus no início da sua fé, o que aconteceu que fez você desanimar? Talvez todos os dias Deus trazia algo novo, e de repente parou de acontecer. Não que Deus estivesse retendo algo na nossa vida ou para realizar na tua vida, mas de alguma maneira você parou para olhar coisas que antigamente você não via, observar defeitos de pessoas que você não via, porque é muito mais fácil parar do que continuar. É sempre mais fácil olhar a falha de que a qualidade. Assim é no relacionamento. E isso, ao longo do tempo, embora ela estivesse servindo a Jesus, observa que a expressão dela de início era de amor, mas depois se tornou fadiga, se tornou cansaço. Ou seja, no começo ela fazia com dedicação, mas de alguma maneira, de alguma forma, ela perdeu o foco, ela perdeu a direção, ela perdeu o que atraía ela de fato a estar fazendo o que ela fazia. Olha, a palavra de Deus deixa claro que lá no capítulo 3, versículo 23 de Colossenses, que tudo que eu fizer para Deus eu devo fazer de todo o meu coração. Do contrário, não aceita, não serve para Deus. Então a motivação do teu coração é mais importante do que as suas ações. Logo, a intenção fala mais do que a ação. Isso quer dizer que a ação dela era uma, mas a intenção dela se perdeu no meio do caminho, porque no início a motivação que o atraía era estar com Jesus, era agradar a Jesus, e ela entendeu que agradar a Jesus era servir. Amém? É importante a gente compreender que servir é uma expressão de amor, mas quando servir se torna um fardo, é quando nós perdemos o foco do para quem estamos fazendo. Quando servir e estar na igreja se torna uma obrigação, nós perdemos a paixão e se tornamos religiosos. Qual a diferença entre o religioso e o fervoroso? É a paixão, é o amor. A Bíblia deixa claro lá em Apocalipse, capítulo, salvo engano, 2 ou 3, onde ele fala à igreja de Éfeso dizendo: olha, eu tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Não é que eles deixaram de fazer a obra, eles perderam a paixão, o sabor, o desejo, a fome, a sede. Quantas vezes por conta do ativismo, por conta do excesso de coisas da sua rotina, da sua vida, você paralisa o foco.
Quantas vezes você que agora nesse período de pandemia, de reclusão, agregou mais coisas para fazer do que o seu tempo lhe dá conta? Quantos papéis você está exercendo, de quantidade de coisas, e você não tem mais paciência, você já perdeu o tempo, você não tem mais foco, chega cansado, já acorda cansado, você está estressado, meu amigo. Você precisa hoje colocar a motivação no lugar certo. A Bíblia diz: vinde a mim os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, cansados dessa vida, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ou seja, em Jesus só há alívio. Quando você perde o foco, você se cansa, você desanima, você dá vontade de paralisar. E não existe nada pior do que uma pessoa desanimada. Uma pessoa desanimada, ela não tem força de vontade para nada. Uma pessoa desanimada, ela não consegue se levantar, ela não consegue orar, ela não consegue fazer, ela perde o sabor da coisa, ele perde a alegria, ela perde a motivação. E tudo que mais o inimigo quer é uma família desanimada, um casamento desanimado, uma igreja desanimada, pessoas desanimadas na sua casa. Isso é um mal do século. Justamente como Marta, que outrora, mais de 2000 anos, queria servir a Jesus, mas ela se perdeu no meio do caminho. De alguma forma ela perdeu o seu foco. Talvez o seu foco ao estar na igreja não seja mais Jesus, mas aquilo que Jesus tem oferecido. Talvez você o busque pelo que ele faz, não pelo aquilo que ele é, sendo que a Bíblia deixou claro que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e a ele com todas as suas forças, e o segundo, semelhante a esse, amar seu irmão. Observa que por que isso não é tão pregado na igreja? Porque se perdeu o valor, porque se busca mais a Deus pelo resultado que ele dá em nossa vida. E alguns que até não tem resultado dizem: depois que eu entrei na igreja, em vez de melhorar, piorou. Aí que está o segredo, é que o Senhor lhe chama para amá-lo, e consequentemente as bênçãos virão sobre nós. A Bíblia deixa claro: se nós ouvirmos lá em Deuteronômio 28 a sua voz e obedecermos, observarmos seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti. Ele continua dizendo que você vai ser cabeça e não cauda, que bendito será o fruto do seu ventre, bendito será ao entrar, bendito será ao sair, bendito será você na cidade, bendito será você no campo. Ou seja, é a bênção que te persegue, não você, do contrário, não é você que vai em busca dela. Então o maior milagre hoje é Jesus ter o Senhor. Porque o ser Salvador é fácil, só é acreditar nele que a gente entende que ele é o nosso Salvador. Mas ser Senhor é permitir que você hoje entregue a sua vontade para ele por completo. Como diz a palavra de Deus lá em Lucas 9, salvo engano, versículo 62, ele diz lá que vocês me chamam muito Senhor, mas não fazeis o que eu mando. Salvo engano, 9,46 e 9,62. Todavia, quero que você compreenda hoje que muita Marta hoje você tem na igreja que confunde a paixão pelo serviço, e nem sempre os dois andam juntos. Mas a minha paixão tem que me mover a servir. Do contrário, acontece o que você leu comigo aí na palavra, que ela se sentiu fatigada e cansada. Observa que o versículo 39 diz assim, e ainda está sendo projetado aí na sua tela, diz que tinha uma irmã chamada Maria, o qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvirão minha voz. Bom, por um lado a gente vê alguém querendo agradar Jesus, servindo, demonstrando com sua força. Por um outro lado a gente encontra uma mulher que entendeu que era mais importante ouvir do que servir, do que fazer. Às vezes o Senhor espera muito mais que a gente ore por alguém do que evangelize essa pessoa. Não que o outro não seja importante, longe de mim falar essa heresia, mas às vezes a oração ela vai mover muito mais profundamente e convencer pelo Espírito muito mais facilmente do que as palavras que você diz para aquele filho, para aquele marido. Então às vezes o Senhor espera uma postura diferente. Em vez de a gente muitas vezes estar só à igreja, ou até mesmo esperando milagres, esperando que pessoas façam, ore e aconteça na nossa vida, às vezes o Senhor só espera que a gente ouça a sua voz e receba dele direcionamento. Às vezes você pregar para 10 pessoas sem orar é menos importante do que você pregar para um e ganhar.
Muitas vezes o Senhor não quer estar, aliás, sempre Ele esteve ligado mais à qualidade que à quantidade. Quem via de regra, o Senhor sempre trará quantidade através da qualidade. Isso quer dizer que Maria conseguiu compreender que aquele momento não era só de servir, mas Ele poderia servir ouvindo a sua voz. Marta queria que Jesus fosse na casa dela, mas Jesus foi. Mas foi tão lindo e impactante que Maria, sua irmã, estava ouvindo as palavras deles. Ou seja, Marta não trouxe Jesus com esse propósito, e agora ela de alguma forma estava incomodada porque Maria, que ouvia a voz do Senhor, não estava ajudando ela na cozinha. Bom, vamos considerar que não era razoável a postura de Marta questionar: poxa, eu estou trabalhando sozinho, sou eu que estou preparando a comida, sou eu que estou fazendo tudo. Então lá no fundo ela questionava, e com razão, de verdade ela tinha razão. Por que ela estava fazendo sozinha quando tinha uma irmã que poderia estar ouvindo, poderia estar ali ajudando? Mas Maria, a Bíblia deixa claro que sentou aos pés do Senhor Jesus e ouvia a sua palavra. Então a escolha de Maria foi permitir com que a palavra entrasse em seu coração, com que a palavra provocasse uma mudança. E diferente de Marta, que entendia que atrair Jesus ele só se agradaria com o serviço. Então aí você observa dois pontos de vista diferentes: um que quer agradar a Deus apenas servindo, e a outra quer agradar a Deus apenas o ouvindo. Observa que nenhum outro estão errado, mas de alguma forma o equilíbrio disso, porque eu ouço, eu sirvo, mas porque eu sirvo e por isso eu ouço. Então a Bíblia diz e deixa claro que a Marta se incomodou pelo fato de Maria estar ouvindo aquela voz, ouvindo aquela direção que o Senhor estava dando para a vida dela, sem perceber que esse era o real propósito de Jesus entrar naquela casa, sem perceber que foi para isso que Jesus tinha sido convidado, que Jesus tinha sido atraído para entrar naquela casa. Às vezes, queridos, o Senhor deixa claro que existe um tempo onde a gente sempre precisa estar linkado, online, ligado na voz daquilo que o Senhor tem para nos dizer, porque a sua voz nos dá direção, nos muda destino, Ele altera a nossa rota, a voz dele muda o significado das coisas que fazemos. Então ela esbraveja e diz assim: o Senhor não se importa. Observa que ela coloca para Jesus a importância. Ele diz assim: Senhor, tu não se sente incomodado com o fato dela estar ouvindo e eu trabalhando? Ou seja, a culpa não era mais ela que tinha apegado a fazeres demais, mas a culpa tinha sido, talvez ali ela transfere Jesus: o Senhor não se importa. Ou seja, era como se estivesse chamando a atenção: o Senhor não percebe o que eu estou fazendo para ti? O Senhor não nota todo o meu trabalho, seja na igreja ou fora, com ação social, qualquer outra coisa que você esteja envolvido? Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, chama a atenção dela e diz assim: ó, estás distraídas, ou alguns dizem assim, estás afatigadas, assoberbadas com muitas coisas. E aí observa que Jesus destaca que o problema não era o serviço, era a distração. É que aquela quantidade de serviço que ela fazia estava distraindo ela. Mas pense comigo, tinha recebido Jesus, mais 12 homens, mais o irmão para fazer, e lá ela estava fazendo aquela comida, aquela recepção. Eu fico imaginando comigo, era razoável porque ela sozinha não ia dar conta, então precisava de ajuda de verdade. Mas aí Jesus disse que tudo aquilo que ela fazia era distração. Opa! Quantas vezes você está envolvido em tantas coisas e não é isso que Deus te chamou para fazer? Quantas vezes você faz tanta coisa menos à vontade de Deus? Ah, pastor, o senhor quer que eu pare de trabalhar, pare de estudar? Não, eu quero que você atinja e gaste sua energia naquilo que Jesus realmente chamou para fazer. Jesus chamou para cumprir o seu propósito. Descubra seu destino. Não fique pulando de galho em galho, não mude igreja para que você não fique perdendo o seu foco, a direção, a não ser que o Senhor queira pegar você dali e desatar para algo maior. Então nunca faça algo que o Senhor não esteja direcionando, até você ouvir a voz que o Senhor lhe chama: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Existe tempo, existem estações, existem momentos para ouvir, existem momentos para agir, existem momentos para se posicionar, existem momentos que Deus está nos chamando
para viver algo maior. E essa é a leitura que nós devemos ter. A Bíblia diz que o Salmo 90, verso 12, é onde Moisés fala: ensina-me a contar meus dias de forma que eu alcance um coração sábio. Um coração sábio é aquele que sabe fazer a leitura do que está acontecendo à sua volta. E observa que Jesus chama aquele serviço desnecessário porque estava distraindo, estava cansando, estava fazendo com que a obra fosse um peso. No dia que a obra de Deus for peso para você, você está perdido, meu querido. No dia que trabalhar para Deus for um peso, essa nunca foi a proposta de Jesus. A proposta de Jesus está lá no João 17, diz o seguinte: santifica o Senhor, meu Deus, na sua obra. Observa que Jesus, quando orou pelos discípulos, disse que a obra nos santifica. Quando Jesus orava pelos seus discípulos, isso quer dizer que quando você faz a obra, ela não te salva. Quando você trabalha para Deus, isso não te traz salvação, mas te traz santificação. Neste caso, estava trazendo cansaço, fadiga, estava trazendo um peso. No dia que a igreja for um peso, você já está perdido, querido. No dia que estar na igreja, no dia que buscar o Senhor for uma obrigação mais do que um prazer, você já está perdido, querido. Se acorda, é preciso voltar àquilo que o Senhor te chamou antes. Qual é a direção? Qual é a voz que está legislando no teu coração? Qual é a voz que está te dirigindo, que te guia, que te orienta? Qual é a voz que te ensina, que te dirige? É a voz da tua alma. O que está então distraindo você? É uma necessidade de ganhar dinheiro? Deus nunca impediu você de trabalhar, mas também sempre te desafiou a levá-lo com Ele no seu trabalho, a colocar Ele em primeiro lugar naquilo que você faz. Deixe Deus ser glorificado no seu trabalho. O culto é uma consequência de uma adoração a Ele, e não é, você não vai para buscá-lo, você vai apenas para devolver a sua gratidão, para adorá-lo por aquilo que Ele já tem feito. E estar na igreja é apenas um resultado. E você, que nenhum de outro acha que estar aí na pandemia em casa é o suficiente, e de alguma maneira acha que isso é o suficiente, não. É preciso também ter uma postura de servir, de atrair Jesus e de demonstrar o quanto Ele ama, quanto você o ama através de seu serviço. Seja evangelizando, seja levando a palavra para usar, até se esforçando para sair daquela condição aonde a gente se acomoda, se acostuma. E observa que a Bíblia deixa claro para nós que Marta estava cheia, e Jesus diz assim: olha, o Senhor não se importa que ela me sirva só? Ou seja, que eu sirva só e que ela esteja aí apenas sentada ouvindo? Então Jesus chama a atenção dela e diz assim: ela escolheu uma coisa. Marta, Marta, olha o versículo que está sendo projetado aí na sua tela, versículo 41. Respondendo Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas. Versículo 42 diz: mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Preste atenção, e aí a gente encerra a fala dessa noite, desse momento. Quantas coisas você está se envolvendo da qual Deus não te chamou para fazer? Quantas coisas estão sugando a sua energia, tirando você do foco? Note que aquilo que o seu coração é apaixonado, você perde noção do tempo, você tem prazer, você tem alegria, você tem satisfação. Quando você está cumprindo realmente a vontade plena de Deus, naquilo que você faz, você encontra prazer. A Bíblia diz que ela não encontrou prazer, ela encontrou fadiga, cansaço. O que te tira do foco? O que lhe cansa? O que lhe suga as forças? Mas é o meu trabalho. Eu quero lhe dizer o seguinte: leve Jesus para o seu trabalho. Ou então peça a Deus: Deus, isso está me tirando do foco. Ou talvez você não esteja forte o suficiente para enfrentar as lutas que o trabalho atrai, se permitindo ser afetado por ele. Jesus deixou claro: tanta coisa, você está envolvido, mas uma coisa é necessária. Então ele destaca: só uma é necessária, e foi Marta que escolheu a parte boa. Estudando esse verso mais a fundo, dizem aqui os estudiosos que Jesus estava chamando a atenção de Marta, dizendo que não precisava preparar tanta comida. Olha que coisa curiosa. Alguns estudiosos e algumas versões trazem aqui para nós de que ela estava fazendo além do que era necessário. Talvez assim, se fosse um bom, digamos assim, traduzir isso para os dias de hoje, talvez Jesus ali só precisava de um feijãozinho com arroz, e ela não inventou de fazer um guisado, mais uma lasanha, um macarrão ao molho branco, enfim, trouxe todos os tipos de alimento que talvez
Jesus não precisava de tanto, ele queria só algo específico. Ele não precisava de tanto, quando na verdade Maria escolheu a parte boa. Ele quis dizer: Marta, não é a quantidade que me agrada, não é o excesso, é o propósito, é aquilo que eu te chamei para fazer. Você me atraiu para a sua casa, eu cheguei na sua casa, ele trouxe salvação. Agora eu não preciso de muito, eu só quero que você me ouça. Eu quero que você nesse momento preste muita atenção. É preciso você parar um pouco e ouvir a voz de Deus, do que Ele quer para o teu casamento, para a tua vida, antes de você sair se envolvendo ou fazendo tantas outras coisas que Deus não te chamou para fazer. Seja para qualquer área da tua vida, Ele te chama hoje. Talvez você que esteja aqui, que não é ainda comprometido com Jesus, aliançado com Ele, cristão, talvez a sua vida não deu certo porque você não permitiu ainda ouvir a voz de Deus pelo que Ele te chama. A Bíblia diz que Ele nos chama, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e vão seguir. Aguarde isso no teu coração. Deixe Jesus agora fazer com que essa semente possa brotar, e que hoje, a partir de hoje, você decida ter esse lado, esse amor, essa dedicação de Marta, e por outro lado, ouvir e estar atento àquilo que o Senhor tem para te dizer, porque com certeza Ele vai mudar a tua vida para sempre, com certeza Ele vai transformar teu coração. E agora eu já quero orar com você, eu quero orar também por você que fez aí, colocou seu nome, colocou seu... acreditando que algo vai acontecer, que você de alguma maneira se viu na condição tanto só de Marta, mas como de Maria. Seja lá o que Deus tenha falado com o teu coração, eu quero que agora você fale com Deus aquilo que Ele falou com você. Quero pedir a graça dEle, quero pedir o poder dEle para que se manifeste na tua vida de uma forma linda e extraordinária, que Ele visite a tua casa agora, que você sinta a presença do Espírito Santo se movendo na tua direção agora. Feche teus olhos, permita ser trabalhado por Deus. Senhor, nós estamos às vezes tão longe achando que estamos perto, nós estamos envolvidos com tantas coisas quando na verdade só precisamos ouvir a sua voz, estamos envolvidos com tantos projetos quando na verdade só precisamos cumprir o que o Senhor colocou no nosso coração para fazer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora com toda humildade que o Senhor nos transforme, nos modele, nos mude de uma maneira intensa e profunda, transforme nossa maneira de pensar, alcance essa pessoa que hoje quer tomar sua decisão por Jesus, essa pessoa que hoje te ouve e aquele cristão que precisa ajustar algumas coisas, que está fugindo do teu propósito ou fugindo do teu plano. Levanta ele, Senhor, ajusta ele, alinha ele, pega ele, Senhor, e coloca ele na direção certa, coloca ele na rota certa. Mas eu sei que ele precisa se permitir quebrar, como foi falado na semana passada. Deus, que ele precisa se permitir ser trabalhado. Deus, que a gente hoje lhe conceda essa autorização para que o Senhor entre, altere, mude nosso destino, mude nossa rota, mude nossos caminhos. Nós lhe permitimos, Senhor, ser alcançados, lhe damos a autorização para entrar, trabalhar, mover e ministrar e nos mudar para sempre, em nome de Jesus. Se você recebe aí, diga amém. Se permita ser trabalhado por Deus de hoje em diante, em nome de Jesus. Quero já aproveitar essa oportunidade agora para convidar você a não somente se desenvolver, mas se envolver. Dia 23 a 26 agora de junho, você vai estar lá, aí o link logo abaixo na descrição, para se inscrever no nosso treinamento de obreiros, aonde nós vamos estar ministrando a palavra. Nós receberemos vários convidados, pastor Iratã, lá de Dias Dávila, nós vamos receber apóstolo Marcelo Evangelista, nós também receberemos da Igreja Batista de Restauração nossa querida pastor Yara, e muitas outras atrações durante ao dia 23 a 26, ou seja, quarta, quinta, sexta e sábado, em um mover sobrenatural. A gente vai estar trabalhando assuntos como libertação, vamos trabalhar assuntos como intercessão, discipulado, autoridade. Nós vamos estar recheado de um conteúdo muito bom. O valor é R$42, está incluso a apostila, também a coffee break, apenas uma ajuda de custo operacional para a organização. Será presencial, o endereço da presencial está aí logo abaixo no link quando você clicar, e essa imagem que você está vendo, esse nosso card reproduzido aí, é o mover onde nós estamos aguardando a sua presença. Clica no link ou então encaminha para alguém aí que você sabe que vai ser bênção de Deus. Também
aproveitando a oportunidade, não deixe de dar seu like, de curtir também, de compartilhar. E nós começamos toda segunda-feira, nós temos uma campanha de 7 semanas. Na semana passada, já dia 14, nós ministramos sobre a nossa família ser alcançada, levar a igreja para dentro de casa. Como? Reunindo com a família, com vizinhos ou aquelas pessoas que você se sentia à vontade para recepcionar na sua casa, lendo uma palavra e orando nos 7 banhos de Naamã. É uma estratégia que nós estamos aplicando nas 2 igrejas para que elas possam envolver a sua família em um ambiente de oração. Às vezes a pessoa não pode ir à igreja para estar orando, não pode ir à igreja para estar por conta do lockdown, da pandemia, de outras situações de risco, mas você pode atrair, como Marta fez, Jesus para a sua casa. Quero que você, que tiver interesse, só basta deixar seu comentário, entrar em contato com essa pessoa que talvez te encaminhou o link aí, deixa a sua mensagem. Você que está no Instagram lá, coloca a sua mensagem também, a gente encaminha para você não digo uma apostila, mas uma orientação com as 7 dias específicos. Já começou no dia 14, nós vamos até agora na próxima semana já, e recebendo de Deus durante todo esse tempo. Deus te abençoe. Eu gostaria que você permitisse com que através desse mover você se envolvesse, tá bom? Agora, para finalizar, antes da bênção apostólica, não esqueça de passear em nosso canal. Não esqueça também de ir no nossas escolas de profetas, nossa classe Nova Vida. Como sempre a gente tem pedido para você não só assistir, mas curtir e encaminhar para as pessoas. Receba agora a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja na tua vida hoje e para sempre. De lá você diz o amém e recebe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe.